Gostava, naturalmente, de começar por cumprimentar todas as pessoas aqui presentes no auditório, bem como as que nos estão a seguir por streaming, dar-vos as boas-vindas à apresentação deste novo projeto do Centro de Inovação Pedagógica do Politécnico de Porto, a Academia IAXP, não me enganei, acho eu. Dizer-vos que partilhar convosco, assim, muito rapidamente, está previsto o Sr. Presidente do Politécnico de Porto estar cá presente na estação de abertura, infelizmente depois à última hora não pode estar presente e pediu-me para o substituir. O que é que eu gostava de partilhar convosco? Partilhar convosco um pouco daquilo que são os propósitos e objetivos que estão subjacentes a esta Academia, aliás, muito em coerência com aquilo que foram os propósitos e o objetivo que nos levou a constituir o Centro de Inovação Pedagógica há 4 anos atrás. Há 4 anos atrás, quando eu propus ao Sr. Presidente a criação do Centro de Inovação Pedagógica, foi com a absoluta convicção de que se justificava termos uma estrutura que, por um lado, ajudasse, desde logo, a mapear aquilo que eram as nossas práticas de ensino e aprendizagem, que não tínhamos muita consciência daquilo que nós estávamos a produzir do ponto de vista dos processos de ensino e aprendizagem, e, por outro lado, também procurar criar uma estratégia sustentada, assertiva, de desenvolvimento profissional docente, alicerçado com um diagnóstico regular de necessidades de formação, que se consubstanciasse não só naquilo que era, por um lado, um conjunto de atividades formativas, multinível e de diferentes formatos, como nós viemos a chamar, os flash courses, flash seminars, etc., mas também que desenvolvesse um conjunto de iniciativas que trouxessem para o debate, trouxessem para o seio da nossa comunidade os pressupostos da inovação pedagógica e da relevância de nós alterarmos os processos de ensino e aprendizagem em função daquilo que são os grandes desafios com que o ensino superior e a nossa instituição está hoje confrontado. Nós sabemos hoje que o ensino superior tem uma enorme diversidade de públicos no seu acesso. Sabemos hoje que o ensino superior se confronta com novas expectativas e necessidades do mercado de empregabilidade. Sabemos hoje que a transformação digital está aí, quer queiramos, quer não, a transformar todos os setores de atividade económica e também a forma como ensinamos e nos educamos. E, portanto, entre outros grandes desafios que o ensino superior está confrontado, sabemos que temos que realmente olhar para a forma como ensinamos, para a forma como organizamos o nosso ensino para procurar responder a estes desafios. Há 4 anos este foi o desafio, é um desafio que eu acho que, olhando para trás, foi claramente atingido. Ao longo dos últimos 4 anos, o Centro de Inovação Pedagógica desenvolveu, eu hoje, a olhar para aquele relatório, 270 atividades, envolvendo mais de 4.000 colegas docentes. No enquadramento do Inove Norte, do Centro de Excelência e Inovação Pedagógica, entretanto criada, estes números são ainda mais exponenciais e, portanto, significa que hoje, olhando para trás, eu acho que se deixa aqui uma boa semente daquilo que é já uma política e uma cultura de inovação pedagógica na instituição. Há muito a fazer para os próximos anos, mas fica claramente aqui um contributo relevante neste domínio. Esta Academia é mais um caminho, é mais um dos projetos que o Centro de Inovação Pedagógica interpretou como absolutamente estratégico, já refletido há algum tempo, desafiado, entretanto, no último trimestre do ano de 2025. Mais uma vez, lancei este desafio aos colegas de uma forma entusiástica e proativa, como estou habituado e como estamos todos habituados, o agarrou. E, portanto, nos últimos 3 meses estivemos a pensar esta Academia, mais uma vez, com este propósito e com esta interpretação de que a inteligência artificial está aí, está, não é, vai, está já a mudar a forma como ensinamos e aprendemos e, portanto, nós não podemos ficar indiferentes a isso. E, portanto, o objetivo desta Academia é precisamente contribuir para a utilização competente, responsável e ética da nossa comunidade, significa dos nossos docentes e estudantes, a utilização desta ferramenta, desta abordagem, eu próprio não sei muito bem como é que lhe hei de chamar, nos processos de ensino e aprendizagem. E, portanto, o propósito desta Academia Central, a missão desta Academia é contribuir para este processo de capacitação, de consciencialização, de orientação e regulação
da utilização da inteligência artificial nos contextos de aprendizagem. Há muito a fazer, este é um caminho que nós sabemos que tem que ser co-criado com todos e, portanto, significa, desde já o desafio que deixamos aqui a todos para que possam ajudar a contribuir para que nos próximos meses esta academia que agora nasce possa ser consolidada e responda efetivamente àquilo que são os desafios que a comunidade interpreta e sinaliza como tenda nestes domínios. Toda a moda significa que a Academia vai nascer já com um programa muito interessante, 16 atividades para os próximos 3 meses, centradas em atividades de formação, centrado em eventos de reflexão e discussão e debate, porque não se constrói capacitação nem construção de valores, nem cultura, se não houver este debate transparente, aberto, em diálogo com todos. Não é? E, portanto, seria, digamos assim, um bocadinho falacioso se o nosso enfoque fosse só em treino, em capacitação, seja em diversas soluções que hoje já, felizmente, existem no mercado para ajudar os processos de ensino e de aprendizagem, mas interpretamos desde logo que, para além desse caminho, era preciso criar um caminho de diálogo, de debate, de reflexão, de construção de orientações também, por forma a tornar estes processos cada vez mais transparentes, cada vez mais compreensivos e cada vez também mais integrados e mais valorativos do nosso processo de ensino e do nosso processo de aprendizagem na instituição. Portanto, é isso que vai acontecer nos próximos meses. É isso que eu diria que os próximos 3 meses são também uma fase piloto da própria Academia. Não significa que já não haja muito trabalho feito, envolvendo colegas da instituição, abrindo o debate a colegas nacionais e especialistas internacionais sobre o tema, desafiando-vos a trazerem para o programa que já está criado e para aquele que seguirá outras iniciativas que possam interpretar como relevantes e que, portanto, possam, em certa medida, contribuir, quer no contexto do Politécnico do Porto, futura Universidade Técnica do Porto, dentro em breve, quer no contexto do Inove Norte, Centro para a Excelência de Inovação Pedagógica, no qual agrega, para além do Instituto, a Universidade do Porto, Católica, Trás-os-Montes e o Instituto Politécnico de Bragança, quer no contexto nacional, onde estes debates estão a ocorrer de uma forma muito entusiástica também, seja no contexto do Conselho Nacional de Inovação Pedagógica, do grupo de trabalho constituído pelo Sr. Ministro, para todos os níveis de educação, seja no contexto internacional, a EUA, o CDE, onde estes debates estão a ter, porque não podemos meter, digamos assim, permitam uma expressão, a cabeça debaixo da areia como avestruz, temos que enfrentar a questão e, sobretudo, perceber que há riscos, mas há enormes potencialidades também, que têm que ser aproveitadas e utilizadas para transformar o nosso ensino num ensino mais contemporâneo e ajustado aos novos tempos. Portanto, temos todos em conjunto construir não aquilo que é a educação do futuro da amanhã, mas fazer com que essa educação ocorra já hoje. Portanto, espero que hoje deem muito bem emprego o vosso tempo aqui connosco e, sobretudo, que se sintam desafiados para que nos próximos tempos possam participar nas diferentes iniciativas que a Academia vai lançar e, sobretudo, possam influenciar o projeto, porque estou certo que ele será tão mais rico quanto mais inputs tiver de todos vós. Muito obrigado a todos. Nós estamos com alguns problemas técnicos, já repararam, portanto espero que parem, pelo menos. E, portanto, começo por dar algumas palavras, portanto, bem-vindos aqui à Academia. Senhora Vice-Presidente responsável pela inovação, estimadas Senhora Vice-Presidente e para o Presidente do Politécnico de Porto, estimados Presidentes das escolas, Vice-Presidências também, caros e caras colegas, caros docentes, estudantes e parceiros. Portanto, é com enorme satisfação que também vos dou a vinda, portanto, a este momento, que marca de facto o lançamento oficial desta iniciativa, que parece que é isolada e, portanto, que não tem nada a ver com o que construímos até agora, pelo contrário, o Sr. Vice-Presidente já o disse, portanto, é reforçar um pouco ainda mais as iniciativas que temos tido ao nível da inteligência artificial gerativa aplicada como ferramenta pedagógica nos processos de ensino-aprendizagem. Portanto, este não é apenas mais um lançamento de um novo projeto, é, acima de tudo, a afirmação de uma visão institucional muito sólida, muito clara sobre o papel que esta ferramenta tem, efetivamente, nos nossos processos.
e tem no presente, efetivamente, não é? Portanto, ainda vai ter mais a partir de agora, portanto, é esta a expectativa. Uma visão que de facto não é ingênua, como já foi aqui partilhado, portanto, também não é tecnicista, não nos revemos nesses tipos de processos, nem reativa. Portanto, é uma visão pedagógica, muito ética, profundamente humana da utilização desta ferramenta. Nos últimos anos, de facto, temos assistido, como sabemos, a esta aceleração sem precedentes da presença da inteligência artificial generativa nos contextos educativos, no ensino superior também, e esta transformação trouxe oportunidades para nós, na nossa perspectiva do Centro de Inovação Pedagógica, muito relevantes, mas também algumas inquietações que são legítimas quando surge uma nova ferramenta, não é? Portanto, inquietações sobre avaliação, autorias, integridade académica, equidades, bem-estar, portanto, e tudo, este sentido pedagógico também queremos incutir aos processos. A pior resposta que poderíamos dar a estas inquietações seria sempre o silêncio, a proibição ou o improviso. E, portanto, não nos revemos de todo neste processo e por isso é que apresentamos este projeto desta maneira. De facto, no Politécnico do Porto escolhemos um caminho que é diferente, diferenciador. Escolhemos capacitar, escolhemos refletir, experimentar, decidir, com base em evidências. Portanto, a Academia IA-XP não é inocente também no nome. Tem o XP, que será explicado mais à frente pelos meus queridos colegas do Centro de Inovação Pedagógica, o Ricardo e a Daniela, que é uma combinação de pressupostos de utilização da inteligência artificial generativa com o sentido de experiência que a gamificação nos oferece, não é? Portanto, os pressupostos dos jogos nos oferecem. Portanto, enquanto diretor do Centro de Inovação Pedagógica, posso dizer-vos então que esta iniciativa resulta deste percurso consistente, que já foi partilhado também há pouco, que tem-se vindo a ser construído desde 2022, um percurso muito centrado na capacitação pedagógica, mas para além disso, comunidades de prática, momentos não formais dessa capacitação também, de investigação aplicada, portanto, diálogo com docentes e estudantes permanentes. E, portanto, é que os estudantes também estão dentro destes pensamentos, não é? Destas comunidades de prática. A missão da Academia IA-XP é clara, portanto, promover esta capacitação de docentes e estudantes, e sublinho a parte de estudantes, com uma utilização ética, crítica, pedagogicamente fundamentada, portanto, nos processos que já todos conhecem, que nós temos estado a fazer esse tipo de capacitação, desenvolvimento profissional. Não se trata de ensinar as ferramentas por si só, trata-se de desenvolver a literacia crítica, uma autonomia profissional e uma responsabilidade académica de dar o melhor aos nossos estudantes no dia-a-dia. Portanto, a inteligência artificial não pode ser vista como um atalho neste nosso percurso, mas antes nem como uma ameaça, não é? Portanto, deve ser encarada como um objeto pedagógico, como mais um recurso também, não é? Que temos para problematizar, para integrar com sentidos e, quando necessário, também questioná-lo. A Academia IA-XP foi então desenhada como uma academia transversal, integrada neste ecossistema do nosso Centro de Inovação Pedagógica, articula a formação de curta, longa duração, com seminários, eventos públicos, comunidades de prática, conteúdos assíncronos e também espaços de experimentação pedagógica. Assume esta lógica de progressão, não é? Inclusiva, flexível, que respeita os diferentes ritmos, necessidades e papéis de quem ensina e de quem aprende. Quero agradecer numa última nota, acho que estou dentro do timing, numa última nota à equipa do CIP, destas pessoas que estão, já falei da Ricardo e da Daniela, estas pessoas que estão aqui à nossa volta e, portanto, que fazem o nosso dia-a-dia e que a quem muito agradeço, porque não é só esta iniciativa, em todos os processos estão sempre lá a vestir a camisola, mas também a todos os colegas docentes que têm colaborado connosco, os próprios investigadores também têm participado na nossa investigação sobre a prática e também outros técnicos que têm contribuído para a concepção desta academia dentro deste ecossistema que vos falei. Acredito profundamente também que o futuro do ensino superior não depende apenas da tecnologia que adotamos, mas também das perguntas que fazemos, e quem me conhece bem sabe que eu questiono constantemente os processos. E, portanto, também dos valores que defendemos na academia, a academia agora no sentido mais lato, e das relações que também construímos. Portanto, esta academia, quem nos conhece bem, no CIP não podia ser de outra maneira senão relacional, não é? Portanto, a Academia IA-XP, de facto, é um espaço para fazer boas perguntas sobre este objeto, com o qual já lidamos no dia-a-dia, a inteligência artificial generativa, mas também para um espaço para perguntas pedagógicas, éticas e humanas. É com este espírito, então, que lançamos hoje, e é com esse mesmo espírito que vos convidamos a participar, de facto, a experimentar e a questionar e a co-criar connosco, que é uma palavra que eu gosto muito, co-criar. Muito obrigado e sejam todos muito bem-vindos, então, à nossa Academia XP.
vou participar nesta conversa. É um tema, de facto, que me diz muito também, porque o jornalismo tem sofrido muitas alterações e desafios com a questão da inteligência artificial. Tenho aqui comigo, nós no jornalismo somos muito informais e costumamos lembrar os títulos. Portanto, se eu não usar os professores doutores todos devidamente, vocês perdoem-me. Mas, portanto, Paulo Dimas é o CEO do Centro para a Inteligência Artificial Responsável. Sandra Soares, vice-reitora da Universidade de Aveiro e com um papel de coordenação do Grupo de Inteligência Artificial no ensino superior do Conselho Nacional de Inovação Pedagógica. E no caso do Francisco Fernandes, presidente da Federação Académica do Porto, e com a perspectiva que já vamos falar um pouco mais focada na experiência dos alunos e na visão que têm para este tema. Eu começava pela Sandra Soares, exatamente porque, recordando, há pouco falávamos aqui que já há muita regulação e que até há muita rapidez nessa mudança e, portanto, se sente alguma dificuldade em estabilizar um pouco os conceitos, mas recordando que ainda em meados de janeiro houve uma carta aberta de um conjunto de professores contestando e pedindo a proibição do uso, apesar da inteligência artificial já estar aí e já haver de facto orientações, continua a ser um tema que divide muito a comunidade. Que dificuldades sente exatamente a partir do momento em que não há sequer uma posição de partida que possa ser consensualizada nesse sentido? Sim, eu penso que me conseguem ouvir, não sei se com ou sem microfone ligado, mas muito obrigada desde já pelo convite ao professor António Marcos. É um prazer estar aqui nesta conversa. Obrigada pela questão. De facto, o manifesto veio lançar um foco muito grande da opinião pública e houve uma série de reações, como todos sabemos, a esse manifesto, e apesar do número de assinantes do manifesto ser apenas de 28 docentes do ensino superior, num contexto naturalmente muito mais alargado, a verdade é que ele representa, ou potencialmente representa, aquilo que é o receio de muitos. E o que nós precisamos neste momento, de facto, nós estamos no contexto do Conselho Nacional de Inovação Pedagógica para o Ensino Superior, terminámos um relatório diagnóstico relativamente às diferentes orientações nacionais e internacionais. Percebemos, conforme dizia desse diagnóstico, percebemos que há orientações diversas. Se formos estando atentos, não temos capacidade de acompanhar todos os relatórios que a cada dia, a cada semana, a cada mês são lançados por diferentes organizações e instituições. De facto, são múltiplos. Mas depois na prática percebemos também que há alguma exploração, há muita exploração no contexto da sala de aula, mas é tudo um pouco espartilhado e não há recolha de evidência relativamente ao que melhor funciona ou não. E verificamos também, voltando à ideia do manifesto, um espectro de emoções muito alargado relativamente à adoção, ao uso e adoção de inteligência artificial no contexto do ensino e aprendizagem em concreto. Porque é um tema que gera por si só muitos receios. Porque gera muitos receios. Portanto, eu diria que temos ainda, não temos concentrada uma visão, mas pelo contrário, está espartilhada no espectro, uma visão e emoções diversas, desde o entusiasmo extremo, que todos conhecemos alguns colegas que são absolutos entusiastas desta área, e depois temos no outro polo colegas com muito receio. E nós precisamos de nos preocupar, falavam há pouco de equidade, que todos os estudantes tenham a melhor formação e tenham as melhores competências, e não podemos ignorar que estas são ferramentas fundamentais no contexto do mercado de trabalho, não só, mas também, e portanto não podendo ignorar isto, há também e aí percebemos que ainda estamos mais atrás do que devíamos, e estas orientações, nomeadamente do CNIPS, são importantes. Precisamos de revisitar os currículos, precisamos de o fazer com grande rapidez, e precisamos de garantir que todos os estudantes tenham a melhor formação e as melhores competências, e independentemente do uso da ferramenta A, B ou C, porque como percebemos também há mudanças todos os dias, a mudança é muito acelerada, precisamos nos focar no processo e no como
e não tanto no output. E a ideia de nos focarmos na aprendizagem, no output das aprendizagens, que, como sabemos, é uma via ainda demasiadamente usada no contexto da educação e da educação superior em concreto, obriga a mudanças. As mudanças trazem alguma angústia, alguma ansiedade, e depois temos áreas em concreto, pelo menos é a percepção que temos. Agora estamos a fazer um focus group e um inquérito às diferentes instituições, mas o que percebemos também, apesar de várias fazerem formação, como aqui acontece, o que percebemos também é que há áreas onde esse receio é maior e, portanto, a literacia é menor, e falo, por exemplo, nas áreas das ciências sociais e humanas, onde sabemos que há alguma tendência para a rejeição destas abordagens. Portanto, isto para dizer que é natural haver receio, porque há riscos. Podemos falar sobre isso durante a conversa, mas até do ponto de vista da saúde mental e do bem-estar, há uma série de aspectos que precisamos de ter em mente quando desenhamos os currículos, os diferentes desenhos institucionais para a adoção de IA, mas precisamos estar todos na mesma página. Eu acho que o CNIPS aqui vai ajudar grandemente as instituições a fazerem uma orientação no mesmo sentido, para que ninguém fique para trás, e a esse propósito nós vamos fazer um evento de liderança no ensino superior, portanto para reitores, presidentes e vices, para auscultarmos também quem lidera, porque se quem lidera não estiver alinhado em termos das mudanças institucionais que são necessárias fazer, dificilmente elas vão acontecer. Portanto, é fundamental termos essas pessoas connosco e, claro, os estudantes, para conseguirmos não ficar na cauda relativamente ao que é mais importante, que são os jovens, não só os jovens, também os adultos, na formação ao longo da vida, que precisam de ser, não esqueçamos esses, que precisam de ser equipados das melhores ferramentas para fazerem face ao seu dia-a-dia, nomeadamente no mundo do trabalho. E esse é um tópico importante, precisamente a questão da continuidade e da formação ao longo da vida, que muitas vezes acabamos por descurar. Francisco Fernandes, eu perguntava-lhe, até seguindo esta linha das críticas que muitas vezes são feitas ao uso da IA em contexto de educação, e não apenas no ensino superior, há muitas vezes uma visão muito extremada do que isso causa aos alunos. Aliás, o manifesto que falávamos há pouco chega a utilizar a expressão de que os estudantes podem estar a transformar-se em cretinos digitais e, portanto, sendo precisamente provocatória, dizer, há uma visão, há aqui algum receio da comunidade e dos docentes, ou pelo contrário, é um caminho imparável e que naturalmente vai seguir o seu rumo. Sim, antes de mais, obrigado pelo convite. Relativamente ao tema da inteligência artificial, é como qualquer mudança e qualquer mudança de paradigma, isto é uma mudança de paradigma, é normal haver receios, haver preocupações. E eu acho que isso é normal e saudável, porque são essas preocupações, esses receios que nos fazem parar para refletir e termos momentos como este. Dando uma breve nota relativamente ao manifesto, eu tive a oportunidade até de dar a minha opinião no Jornal de Notícias sobre o manifesto, e se o manifesto chama cretinos digitais, eu acho que pior que cretinos digitais é o imobilismo cretino, que muitas das vezes algumas pessoas têm medo. Mas acho que não devemos ir por aí de atacar ou desvalorizar quem está naquele manifesto, porque de facto aquele manifesto, na minha opinião, não é representativo e rapidamente podemos desconstruí-lo, mas reflete... Não é isso que se vê? Sim, eu acho que não é representativo. Acho que há receios, mas aquela visão não é representativa e é fácil de desconstruí-lo, até pelo perfil das pessoas, muitas delas já reformadas, não tem problema nenhum estar reformado, mas é curioso pessoas que já não estão em funções terem essas reflexões. Mas eu gostava de não valorizar demasiado o manifesto, porque o manifesto tem ali alguns problemas, mas tem uma coisa que é válida, que é as pessoas terem receio. Eu acho que é natural ter receio, e
porque os próprios estudantes muitas das vezes hoje usam a inteligência artificial de uma forma errada, como é óbvio. Como é óbvio, já muitos professores estavam a analisar trabalhos ou teses e de repente vêm aquelas travessões grandes, não é? Que é um erro de principiante da inteligência artificial, que é não substituir as travessões grandes e ter 100% de ChatGPT ou Gemini, o que seja. E isso preocupa, é óbvio. Então, de repente, é possível um estudante passar à minha cadeira colocando umas frases na inteligência artificial. Agora, de facto, o que é preciso é não olhar para isto da forma de proibir, porque proibir era o mais fácil. Nós proibíamos a inteligência artificial e voltávamos 3 ou 4 anos para trás, nem é preciso mais. Mas estávamos a parar o vento com as mãos. E a verdade é que nós temos de aproveitar a tecnologia e temos de nos adaptar à tecnologia. A matemática, com o aparecimento das calculadoras, teve-se de adaptar. Todo o conhecimento teve-se de adaptar aos computadores e agora temos esta dificuldade, eu não tenho a receita, que é de nos adaptarmos à inteligência artificial. E é importante o trabalho que o CNIPS está a fazer, é importante o trabalho que cada instituição de ensino superior está a fazer e é fundamental olharmos para isto como um risco, porque há riscos, mas acima de tudo como uma oportunidade e como um princípio que eu acho que é muito importante, que é alguém que daqui a uns anos vá para o mercado de trabalho e não saiba utilizar a inteligência artificial vai ser um analfabeto funcional. Por um motivo muito simples, porque há coisas que hoje a inteligência artificial nos ajuda a poupar horas e horas de trabalho em que quem sabe vai ser eficiente, quem não sabe vai estar a perder tempo, vai ser ultrapassado pelos colegas que têm essas capacidades. E por isso é fundamental o ensino superior, mas eu diria mais, o sistema educativo como um todo, e desde pequeninos, desde o infantário, lidar com a tecnologia e, a partir de determinada idade, lidar com a inteligência artificial de forma ética e responsável. Porque, sejamos francos, a inteligência artificial tem muitos riscos. Um dos riscos que a inteligência artificial tem é quando falamos da imaginação. Hoje, eu vejo muita gente à minha volta, e mesmo eu próprio, às vezes caio nesse engodo, que é quero ter uma ideia e pergunto ao ChatGPT que ideias é que ele tem. E, de facto, isso pode ser útil, mas também pode ser muito perigoso, porque não há nada como a imaginação natural, a imaginação humana, e nós estamos a ficar condicionados pela ideia do algoritmo, que sabemos que é enviesado. E nós sabemos que o meu ChatGPT, que já me conhece melhor que eu próprio, às vezes, vai dar respostas a mim diferentes do que vai dar à professora Sandra, porque ele gosta de me agradar. E isso é muito importante, nós temos todos a noção. Mas para isso é mesmo fundamental nós não olharmos para isto com medo, mas olharmos com experiência, com cautela, que é, temos de avançar para a frente, não podemos parar o vento com as mãos, mas temos de ter a noção de que isto pode ser preocupante e sim, pode estupidificar as pessoas e pode, mesmo no próprio ato de escrever, pode tornar as pessoas preguiçosas, viciadas, e isso mesmo no desenvolvimento cognitivo ser preocupante. Aliás, se há coisa que eu acho que nos deve preocupar é nas idades mais novas, porque quem está no ensino superior agora não apanhou o ChatGPT no seu 9º ano, no seu 10º ano muito desenvolvido, mas agora o futuro do ensino superior são pessoas que tiveram muito dependentes da inteligência artificial para fazer atividades básicas, e por isso eu também acho que nós devemos aproveitar a inteligência artificial, mas devemos ter um meio termo. Na minha opinião, e há vários estudos que indicam para isso, não faz sentido nenhum no ensino básico, etc., os estudantes fazerem testes no computador. Faz sentido o manuscrito, faz sentido o criar determinadas capacidades que são fundamentais para os adultos. É uma questão de bom senso e de meio termo, como em tudo na vida. Mas a palavra-chave, para não me alongar mais, eu diria que é progresso com cautela. Muito bem, e aproveito precisamente no seguimento desta ideia, progresso, mas com cautela, para falarmos aqui um pouco mais do espaço, o que tem sido, no fundo, o papel do país no seu conjunto neste debate. Nós temos sempre a percepção de que estamos a perder a corrida e que somos sempre ultrapassados por algo que se impõe, porque já é uma realidade e que depois andamos, de certa forma, muitas vezes a correr atrás do prejuízo. Há, aliás, essa mesma discussão da União Europeia com os Estados Unidos.
Que papel tem sido, como nomeadamente o papel do centro, é tentar posicionar Portugal de uma forma competitiva? Quais considera que devem ser as nossas prioridades ou apostas para conseguirmos estar à altura destes novos desafios que são efetivamente muito transformadores? Sim, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui a discutir este tema tão premente e que de facto muda a velocidade contínua. Nós estivéssemos a ter esta conversa há 6 meses atrás, já estávamos com outros dates, que daqui a 6 meses já vamos estar noutro contexto. E portanto admiro, digamos, a capacidade de aceitar este desafio, e acho que o vosso trabalho é incrível e de facto, enfim, urgente, porque é fundamental aqui uma reforma pedagógica com estas novas ferramentas. Nós estamos habituados a introduzir novas ferramentas que automatizavam algumas tarefas isoladas, sei lá, a máquina calculadora aumentou a nossa capacidade de fazer cálculo, mas nunca uma ferramenta que tivesse este uso tão generalizado. Há um tipo de até muito interessante, que é a GPTs, like GPTs, que é os GPTs, são General Purpose Tools, são ferramentas completamente gerais, que no fundo automatizam tudo o que são atividades cognitivas, e portanto estamos perante uma realidade que é tão universal e especialmente na área da educação, que acho que é a área com maior potencial, sendo sinceramente. Eu acho que a partir do momento em que nós passamos a ter no bolso uma inteligência artificial que nos permite satisfazer a curiosidade sobre tudo o que há, passamos, no fundo, mudamos a nossa espécie de uma forma fundamental. Mas respondendo à pergunta, como é que Portugal se pode posicionar neste contexto, a tendência é essencialmente o que nós temos precisamente feito nestes últimos 3 anos, que é o de envolver aqueles que são os grandes motores de inovação, e temos aqui muitos referência por perto. Somos um gajo da Sword Health, com que eu costumo ir com muita regularidade, centros de investigação, e juntar todo este ecossistema de inteligência artificial de forma a criar produtos de inteligência artificial, a criar aplicações de inteligência artificial que sejam movidas pelos princípios, sejam guiadas pelos princípios da IA responsável, por princípios éticos, onde o ser humano está no centro, princípios humanistas, onde, digamos, nós estamos numa corrida ao armamento para alcançar a supremacia em inteligência artificial, com os nossos parceiros americanos estão de forma desenfreada, mas estamos de forma, digamos, alinhada com os valores europeus, que fazem com que a Europa e depois com Portugal sejam os melhores do mundo para viver, não é? Tanto consigam, digamos, crescer economicamente, criar valor económico. Isso passa muito pelo desenvolvimento de produtos de inteligência artificial responsável. Nós temos, no âmbito do certo para a IA responsável, um conjunto de 18 produtos que foram desenvolvidos, produtos que vão desde a telereabilitação e que permitem reduzir o tempo de acesso à fisioterapia e estava a confirmar isso com a Sword Health, quando era exceto em 97%, um piloto que com o São João, produtos que permitem restaurar a voz de quem a perdeu devido a um AVC ou uma doença neurodegenerativa, e portanto, no fundo, criar este valor através deste motor de inovação que são nossas startups, são já os nossos unicórnios, e temos 2 unicórnios no centro, a Sword Health e a Fitfly, e temos estar na vanguarda daquilo que é a inteligência artificial responsável à escala global. Também achamos que essa é a forma de atrair melhor talento, especialmente o talento dos nossos alunos absolutamente brilhantes e que são formados em escolas como aqui onde estamos, e que é fundamental terem desafios que sejam estimulantes para ficar em Portugal, claro, com salários que depois também sejam competitivos com o mercado. Isso era outro debate. Exatamente, era outro debate. E, portanto, todo esse ecossistema é a nossa missão de criar, de forma a termos atraídos este talento até que está fora e depois volta.
Portanto, é muito essa missão. Neste contexto da educação, é uma das áreas para onde nós estamos a olhar, tendo em conta os riscos da inteligência artificial. Portanto, nós sabemos, e já existem estudos, enfim, ainda a escalas pequenas, mas já quantitativos, que mostram que alunos que usam a inteligência artificial, que usam aquilo que dizer que é o bot primeiro e só o cérebro a seguir, que não têm sentido de pertença em relação ao trabalho que estão a fazer, não sentem que esse trabalho é deles, são menos capazes de se lembrar do que foi escrito, e pior que tudo, e é aquilo que ainda não conseguimos perceber, mas que em grande escala produzem resultados muito semelhantes entre eles. E, portanto, a questão das traduções é exatamente a questão de todos começam a escrever com traduções de repente, e isso não é uma coisa que seja desejável. E, portanto, é fundamental, do ponto de vista pedagógico, digamos, por um lado, tirar partido e aproveitar esta enorme alavanca de conhecimento e de satisfação da curiosidade. Estava com o Sandro Castro Caldas, um dos neurocientistas mais prestigiados em Portugal, e estávamos a falar sobre educação. É uma pessoa que estuda muito como é que se aprende. E nós aprendemos muito quando estamos no contexto certo, quando estamos curiosos para aprender. É assim que o nosso cérebro funciona. Por outro lado, não aprendemos sem esforço, não aprendemos sem formar sinapses dentro do cérebro, e se nós não gastarmos essa energia, então não vamos nos lembrar daquilo que estamos a aprender. E os bots, de certa forma, interferem nesse processo, e é isso que é preciso combater de forma pedagógica. Portanto, eu acho que isso é um tema para falarmos, não queria alongar muito, mas pronto, há aqui vários pontos que temos que pegar. Sim, é verdade, há muitos tópicos por onde pegar, mas eu gostaria agora de perguntar à professora Sandra Soares, que há pouco falava em desenvolvermos um pouco mais os riscos. Referiu, por exemplo, a questão da saúde mental, que tem sido muito insistente nos últimos meses, sobretudo. Há outros que são bastante óbvios, não é? A questão dos plágios, da falta de originalidade, de abordagens que não são da autoria dos alunos. Há outros riscos menos falados e identificados que preocupem particularmente o grupo de trabalho. E, por outro lado, gostava de lhe perguntar, coloca-se muito o foco nos alunos, não é? Nas aprendizagens, mas estamos a falar também de relações que vão alterar muito a perspectiva dos professores, o trabalho, a relação, de toda a relação que é desenvolvida. Isso também é trabalhado, também é uma preocupação, uma visão global do ensino superior e não propriamente do foco no aluno, ou é muito no aluno que está centrado nesta relação? Há bocado falávamos da janela de oportunidade que algumas fases da história, neste caso da história mais recente, trazem para algumas áreas. A Covid veio trazer um foco grande no ensino, porque apesar das narrativas na Europa, nomeadamente na European University Association e outras entidades, focar na importância do trabalho autónomo, da inovação pedagógica e tudo mais, nós sabíamos o que é que isso representava no nosso dia-a-dia nas instituições. E, portanto, a Covid veio trazer o foco na inovação pedagógica, parece-me, e agora estamos novamente com o reforço desse foco, porque não é possível ensinar e aprender da mesma forma com ferramentas desta natureza, e não é possível avaliar da mesma forma, e aí falo convencionalmente, falando no produto, como dizia há pouco, não é possível, não funciona. E, portanto, não só precisamos de rever os currículos, nós no nosso trabalho no CNIPS apresentamos 3 pilares que são essenciais em termos de mudança. A literacia, saber sobre IA, e não é saber necessariamente a ferramenta A, B ou C, mas como é que funciona. Saber fazer sem IA, porque é importante também termos espaços no currículo, na sala de aula e fora da sala de aula, onde a IA não entra, ou não é convidada a entrar, e temos de saber fazer com a IA. E, portanto, estamos aqui a falar quer de reformas curriculares, quer de reformas, se quisermos chamar assim, por parte dos docentes e por parte dos estudantes, extraordinárias, ou devem ser extraordinárias, e, portanto, não é possível, eu acho que neste momento, exceptuando a formação pedagógica e exemplos como a academia, que há pouco foi aqui apresentado, do diagnóstico que nós fizemos, para além disso,
do que nós apuramos, não existe ainda um desenho institucional estruturado relativamente a diferentes, porque não dá para fazer isto é multidimensional o problema, portanto temos de ter diferentes instrumentos para que a mudança aconteça, ainda que aconteça devagar, porque não vamos esperar que docentes que estão confortáveis nas suas práticas, um deles, lembro-me uma altura, num programa que tínhamos com a Universidade do Minho, conjunto, em que um docente me disse, isto realmente é fantástico, mas eu tinha de mudar de personalidade. Dizia ele, porque para mim é muito mais confortável estar num contexto em que eu estou a transmitir conhecimento do que num contexto de resolução de desafios ou de projetos em que não há uma solução. E, portanto, isto é algo que demora o seu tempo. Acho que é fundamental que tenhamos todos dado passos importantes na nossa instituição. Já estamos numa posição em que não estávamos, diria, antes do Covid e antes do PRR, destes projetos, mas há muito, muito caminho e muito estrutural para fazer e que tem de vir das lideranças, porque neste momento, do que nós apuramos no diagnóstico, como disse há pouco e reforço, há muita coisa a acontecer. Nós temos, por exemplo, também ciclos de diálogo, comunidades de prática, uma academia em que há projetos, há formação, mas também há projetos de transformação concreta na sala de aula, mas que as instituições não têm bem noção do que é que está a acontecer onde. Portanto, uma das propostas que fazemos no contexto do CNIPS é a criação de um observatório nacional onde possamos recolher evidência por parte das diferentes instituições, porque nos falta evidência. Neste momento falta-nos evidência. O colega falava sobre alguns estudos, nomeadamente do ponto de vista da psicologia. Eu conheço bem o professor Castro Caldas, que aliás estudou o cérebro analfabeto no Carolinense, quando eu também estudei. Foi? Sim, e portanto ele mostra como a aprendizagem, mesmo numa fase tardia da vida, introduz alterações estruturais no cérebro. E portanto a preocupação aqui, eu acho que se estivéssemos a falar disto daqui a 100 anos, eu não tenho a certeza que os nossos cérebros fossem iguais ao que são hoje, porque efetivamente ou nós conseguimos esta mudança de uma forma estruturada e desde muito cedo, como dizia o Francisco, ou naturalmente, porque estas coisas têm um impacto ao longo de centenas e centenas e milhares de anos, vamos ter alterações do ponto de vista estrutural e funcional que nos vão tornar seres humanos diferentes daqueles que nós somos hoje. Mas isto é avassalador, não é? Porque nós conseguimos, nós todos que estamos em instituições de ensino superior e que trabalhamos na inovação pedagógica em concreto, sabemos da dificuldade de trazer determinadas áreas e professores para as nossas iniciativas. De manhã falava com o coordenador da nossa Centro de Inovação Pedagógica, a propósito de uma coisa que todos adoramos, que é o CIADAP, e a propósito das metas para este ano. E o nosso foco não é trazer participações, é trazer diferentes participantes, porque eu não quero sempre os mesmos, não é? Nós queremos novas pessoas envolvidas nas transformações que todos precisamos de fazer. Mas isso é extraordinariamente difícil num contexto em que no ensino superior português não é obrigatório sequer para ficar na carreira fazer formação pedagógica. E num contexto onde a grande maioria não teve formação pedagógica, portanto somos professores sem termos tido formação pedagógica. E também num contexto em que não há paridade de estima entre o foco dado, o foco dado, sim, podemos dizer foco, à investigação e ao ensino para entrar na carreira, para progredir na carreira. Portanto, há uma série de mudanças do ponto de vista do sistema que precisam de passos que precisam de ser dados para forçar um pouco o sistema a garantir que a transformação se faça de forma uníssona, homogénea pela instituição. Caso contrário, vamos ter alunos de uns departamentos ou de umas faculdades que estão mais equipados com as ferramentas que precisam para o mercado de trabalho, porque, como dizia o Francisco, é que vão ficar para trás. Isto é seleção natural no seu melhor. Portanto, e isso vai começar a ver-se, eu acho que mais em breve do que pensamos. E, portanto, a transformação é grande, precisamos estar em sintonia. Eu acho que em boa hora surgiu o CNIPS e o tal grupo de que se falava há pouco do Ministério, onde também participo, e que é suposto dar recomendações ao Sr. Ministro e dar orientações até 2030 e financiamento também associado na escolaridade de uma forma global. E eu acho que são passos muito, muito importantes a dar e, como dizíamos, a educação é absolutamente
fundamental até para haver unicórnios no futuro, não é? Porque se não temos estudantes com as necessárias competências para serem criativos, para terem imaginação, para pensarem criticamente, então vamos estar em apuros enquanto sociedade, não é? E do ponto de vista económico também, naturalmente. Eu tinha para o Francisco Fernandes precisamente uma questão relacionada com o mercado de trabalho e outro efeito da IA, que é a alteração prevista em muitas áreas no que diz respeito à capacidade de recepção de pessoas, mas por outro lado, se há áreas que vão perder necessidade de trabalhadores, há outras novas a surgir. Essa é uma preocupação que os alunos já têm, quando se vê, por exemplo, que há novos cursos a surgir exatamente com esta transformação, naturalmente que os alunos procuram sempre perceber o que é que no futuro ainda vai ter ou não espaço e que papel é que a FAP também tem procurado ter, ou que iniciativas têm em perspectiva exatamente para também desempenharem o papel que podem muitas vezes ter nesta orientação ou neste apoio aos alunos. Sim, eu desde que sou pequenino que me lembro de ouvir uma frase que é: a tua profissão ainda não existe. Não é? Normalmente dizia-se isso e agora nunca foi uma frase tão certa como é agora, não é? Temos muita gente no ensino superior que de certeza que vai exercer funções no futuro que diferentes hoje ainda não existem. Óbvio que é uma preocupação. Isto é eu não sou especialista em inteligência artificial, mas vejo isto do ponto de vista de fora como uma autêntica mudança de paradigma. É uma mudança de paradigma em toda a sociedade, uma mudança de paradigma no setor da educação, no setor da educação superior e claramente uma mudança de paradigma no mercado de trabalho. Nós já estamos a ver que hoje temos grandes empresas a reajustar por este mundo de fora as suas contratações, limitarem determinadas áreas, alargar noutras áreas. Eu acho que a boa notícia de tudo isto é que a economia, havendo sempre alguns problemas durante a adaptação, acaba sempre por se adaptar, ou seja, a inteligência artificial não nos vai pôr todos desempregados de certeza absoluta, porque é preciso quem programa, é preciso sempre mão humana e acima de tudo porque no melhor dos cenários vamos trabalhar um bocadinho menos, também do ponto de vista da persecução da felicidade, que é algo um bocadinho poético, mas isso aí é o melhor dos cenários que eu não me acredito muito que irá acontecer. Mas pronto, também temos de ser temos de ser otimistas às vezes. Pronto, mas não fugindo à questão, é óbvio que preocupa obviamente de forma desigual estudantes dependendo do tipo de área que estudam, ou seja, os estudantes de engenharia informática, de ciências de computadores não me parecem minimamente preocupados, antes pelo contrário, porque todos os dias tem um aumento do ego, que alguém, estudas não sei o que é isso, isso é o futuro, está a chave na vida. Menos preocupados antes do Natal ou depois do Natal? Já mudou. Sim, porque, aliás, claro, até porque recentemente, e vi isto hoje de manhã, o novo ChatGPT, posso cometer aqui alguma imprecisão técnica, mas dizem que acho que é 70%, 80% o código foi feito pelo próprio ChatGPT, ou seja, até esses, à partida, pode ser que se comecem a preocupar, mas há naturalmente outras profissões mais técnicas e mais repetitivas que são mais para a cibersegurança, vão ser mais necessárias em cibersegurança. Sim. Mas já lá vou. Que se cria o mito, a preocupação que determinadas profissões mais técnicas e repetitivas vão deixar de existir em tão grande escala, porque as pessoas são sempre necessárias, nem que seja apenas para revisitar o que faz a inteligência artificial, mas a inteligência artificial faz o que aquelas pessoas faziam, não será preciso 10 para rever, mas apenas uma para rever o trabalho da inteligência artificial. E, portanto, o papel da FAP nisto é muito importante do ponto de vista não só de sugerir as políticas públicas, mas do debate nas próprias instituições de ensino superior. Não tanto numa sala como destas, onde temos a professora Sandra, que já está convencida da importância, o professor António, que é um embaixador do assunto, e todos que aqui estão com alguma curiosidade, mas sim de sermos alguns lobistas, uma palavra que normalmente não é muito feliz, mas uns lobistas pela atualização do ensino superior ao futuro.
Há bocadinho eu chamei o imobilismo cretino, porque realmente é natural que haja imobilismo, que haja receio, que haja conservadorismo. E da parte dos estudantes só tem de haver um foco, é juntarmos-nos a quem está na linha da frente, nomeadamente os professores que estão na linha da frente, e sermos esta voz da mudança. E sermos a voz da mudança nos próprios estudantes, porque eu também não gosto de ser corporativista. Há muitos professores que querem inovar e eu falo por mim, muito mais fácil ter sempre o mesmo método de avaliação. Agora, de repente, vamos ter uns trabalhos diferentes, uns testes um pouco diferentes, não podemos ver os testes dos anos passados para ficarem em piloto automático e é um problema. E, portanto, não é só o conservadorismo dos professores, que, óbvio, pela idade, é natural terem menos capacidade de adaptação. É também o conservadorismo dos próprios estudantes, porque nós temos de olhar para a educação, não do ponto de vista de passar nesta coisa, não é? Mas do ponto de vista de aprender para o futuro. E para isso é muito importante também as instituições de ensino superior, porque as instituições de ensino superior não ensinam apenas para o fazer, têm de ensinar para o pensar. E isso é cada vez mais importante, porque muito provavelmente, isto se calhar é um bocado exagerado, mas mais de metade do que se ensina hoje para o fazer vai ser diferente daqui a 4, 5 anos. Agora, pensar é que temos de pensar todos bem e aprender a aprender, que é para no futuro estarmos preparados. Eu brincava há pouco com a cibersegurança, até porque, por coincidência, um dos últimos e-mails que recebi antes de começarmos aqui o debate é um estudo sobre os riscos de ataques com aperfeiçoamento de inteligência artificial que permitem que a pessoa nem perceba que já está comprometido porque o ambiente se mantém exatamente igual. Isto é mais um exemplo de tanta potencialidade quando falamos na questão dos riscos, das ameaças que podemos ter pela frente, e falo na questão da cibersegurança, como falo na questão da desinformação e do deepfake como outro risco. Já falávamos aqui há pouco, precisamente usou a palavra ética, o uso ético, o uso responsável, o uso humanista, mas a chave é como é que asseguramos que esses valores vão sendo dominantes, se assim se pode dizer, e onde é que está a chave para que vou simplificar, mas para usar a dualidade que sempre esteve a acompanhar o homem, o bem e o mal, como é que asseguramos que este uso ético e responsável é que vai conduzir-nos no caminho? Sim, essa questão dos princípios éticos é uma área que nós temos trabalhado muito e até recentemente um dos grandes laboratórios de inteligência artificial, a Anthropic, publicou a sua constituição, no fundo define o alinhamento ético, e temos trabalhado muito em multidisciplinaridade, e é muito importante que estes assuntos não sejam tratados por engenheiros. E, por exemplo, a Anthropic tem uma filósofa que é quem está a liderar todos os princípios éticos do Claude, e é muito interessante ouvi-la falar e perceber como é que eles fazem aquilo que se chama o alinhamento. Isto é um termo técnico do modelo, de forma aos princípios éticos que querem que prevaleçam na interação com os chatbots. E, portanto, esse é todo um aspecto muito importante da tal multidisciplinaridade. Por isso é que é muito importante trabalharmos em parceria e termos uma escola com esta riqueza disciplinar é muito valioso. E, portanto, esse é um trabalho que parte desses princípios mais gerais e mais transversais. Porque, de facto, nós estamos aqui perante potenciais usos da inteligência artificial que são muito pouco, digamos, alinhados com os valores humanos, e, portanto, é fundamental que as ferramentas não o permitam. Nós temos o risco da persuasão, que é muito usado, estas capacidades dos modelos são muito usadas precisamente na área da cibersegurança. Portanto, nós conseguimos ter conversações entre uma pessoa e uma máquina e a pessoa não saber se está a falar com uma máquina ou com um ser humano. Portanto, isto é o famoso, é aquilo que o Turing, em 1950, quando definiu aquilo que ia ser a inteligência
de uma máquina, Machine Intelligence, definiu como o jogo da imitação. E, portanto, esse jogo foi completamente vencido pelas máquinas. Portanto, neste momento é impossível diferenciar a máquina do ser humano, e quando temos máquinas altamente persuasivas, manipuladoras, que podem até influenciar processos democráticos, como já aconteceu na Roménia, que levou à anulação de uma eleição presidencial. Portanto, estamos perante um risco para a democracia que nos vai afetar a todos no final. E, portanto, é muito importante trabalhar ao nível do alinhamento ético destes modelos. É muito importante também haver uma soberania em inteligência artificial que seja detida pelos Estados e a uma escala maior pela União Europeia. É muito importante haver projetos como o LLM português, o Amália, que permite não só desenvolver esse know-how em Portugal e desenvolvê-lo através de numerosos alunos de doutoramento e mestrado a trabalhar nessa área, mas também para nos dar esta soberania relativa à nossa língua, à nossa cultura e também, obviamente, aos nossos valores éticos. É muito importante trabalhar nestas dimensões que estão acima da tecnologia. E por isso é que é muito importante haver estes grupos a pensarem isso a esse nível, para depois os engenheiros e quem cria as ferramentas o faça inspirado por estes princípios que muitas vezes não estão no topo da agenda. Um engenheiro o que quer é criar um modelo que consegue prever o próximo token, termo técnico que é a próxima palavra, da forma mais eficiente e com a melhor performance a nível de benchmarks. Mas posso só fazer uma nota aqui ao que o Francisco tinha dito, que é a questão e que está muito ligado também à questão da ética, mas numa outra perspectiva, e que às vezes não é aquela que é posta no topo da agenda, mas que para nós, no Centro for Responsibility, tem sido uma preocupação quase, digamos, urgente e muito desconfortável, que é a questão do emprego. Nós já há 2 anos que antecipamos que o uso da inteligência artificial pode automatizar tarefas a um ponto de eliminar postos de trabalho, pode simplesmente eliminar profissões relativamente às quais nós temos alunos a serem formados hoje em dia. Nós sabemos que, certas áreas, por exemplo, a área do direito, que é uma área altamente exposta à inteligência artificial, já não há contratação, ou há uma redução muito significativa da contratação de recém-licenciados. Isto já está quantificado, porque já há tempo suficiente para o uso de IA generativa que o permite fazer. E, portanto, nesse sentido, as universidades podem ser lentas a adaptar a oferta? Precisamente, é esse desafio pedagógico, esse desafio curricular, que é absolutamente urgente. Eu tenho vários casos de escritórios de advogados com quem nós falamos e eles são todos, nunca admitem que é com eles, portanto essa parte é gira, a dizer, não, nós continuamos a contratar estagiários e isto tudo continua como sempre, mas há escritórios que já estão a contratar menos estagiários. E a verdade é que, assim, no final do dia, nós vivemos num sistema que é o sistema capitalista, que é o sistema em que se eu conseguir cortar custos, eu vou fazer. Claro que daí é muito importante que as grandes organizações e um trabalho que começámos ainda numa fase preliminar a fazer com a Fundação Belmiro Azevedo é precisamente no sentido do impacto da inteligência artificial no futuro do trabalho, e estamos a criar um grupo para trabalhar essa área, também com a Universidade de Carnegie Mellon, no âmbito do programa CME Portugal, porque de facto isso vai ter um impacto tremendo até na cultura destas grandes organizações, como o Francisco estava a referir. A questão do medo é a maior barreira à adoção da inteligência artificial, e se nós, e nos Estados Unidos, num inquérito feito aqui há uns 3, 4 meses, foi perguntado aos americanos, atenção, foi feito nos Estados Unidos, 49% dos empregados destas empresas que foram entrevistadas são contra o uso da inteligência artificial nas suas organizações, 49%. Ao contrário da China, onde é menos de 15%,
contra. Porquê? Porque as pessoas receiam pela perda dos seus empregos. E, portanto, todo este impacto social que a inteligência artificial poderá ter é algo que tem de ser trabalhado de forma proativa, tem de ser trabalhado por estas grandes organizações que devem funcionar como modelos desse impacto, mas também tem de ser trabalhados na academia, antecipando aquilo que são as necessidades de emprego, porque uma coisa que nós vamos fazer é, não vamos forçar, obviamente, que, enfim, certas tarefas continuem a ser realizadas por humanos. Felizmente que temos um espaço enorme para a criação de novas profissões e para, acima de tudo, a valorização daquilo que nos torna humanos. As questões das relações humanas, as questões da empatia, a questão do julgamento, digamos, qualitativo, que só os seres humanos conseguem fazer de uma forma, digamos, quando há ambiguidade. E isso está demonstrado que a inteligência artificial falha redondamente nesse tipo de tarefas e, portanto, esse é o espaço para nós sermos ainda mais humanos. E alguns humanos também. E alguns humanos também falam. Não sei se a gente às vezes perdoa mais, que é uma coisa, isto é outro tema. É uma conclusão importante, conseguirmos ir por mais humanidade. É verdade. Sem dúvida importante. O tempo passa muito rapidamente e está a esgotar-se. Não sei se me permitem, eu tinha só uma espécie de desafio ou brincadeira final, muito rápido a cada um, que é com que regularidade e para que tipo de tarefas no dia-a-dia usam a inteligência artificial? Em contexto de trabalho, não quero saber nada. Mas constantemente para tarefas? Não, no meu caso não é definitivamente de forma constante e acho que sou muito iliterada. Se pensar no espectro em que os entusiastas estão deste lado e os que não usam porque têm medo estão do outro, deve ter para ir alguns no meio, mas sobretudo para refinar algumas ideias que tenho. Portanto, não peço que tenha ideias por mim, mas peço que me ou ajuda na concretização ou refine um pouco melhor em termos de comunicação, por exemplo, de orientações estratégicas, coisas deste tipo. Mas não diria que sou uma utilizadora assim hiper regular. Se calhar quando voltar a dar aulas vou ter de ser mais. Francisco. Os professores agora não estão aqui Não posso dizer. Eu uso para várias coisas. Do ponto de vista da FAP, uso para uma coisa que acho que é maravilhosa, toda a gente deve fazer, que é o Gemini no Gmail, quando temos aquelas listas de e-mails infinitas, não é? Que a pessoa responde, não sei o quê. É excelente para nos pormos a par rapidamente e ver se temos de intervir. Uso isso todos os dias. Uso também para resumir documentos. Ou seja, na FAP tenho muitas coisas, a FAP tem pastas, não é? Nós somos 9 e há muitas coisas que não passam por mim diretamente e que antes, se calhar, não abria. Agora abro, mas peço para ver o que é o essencial. Portanto, permite-me para estar mais a par das coisas e também, obviamente, do ponto de vista da faculdade, e não há problema nenhum nisso, antes pelo contrário, utilizo também para me ajudar a preparar apresentações, etc. Do ponto de vista, por exemplo, uma apresentação de um trabalho de grupo, eu sou capaz de acabar mais ou menos o que eu quero tocar e depois é a inteligência artificial que me faz os slides. Assim, eu, pronto, uso bastante, tenho usado, pronto, e agora aqui, pronto, poucas pessoas nos ouvem, mas está numa câmara aqui. Uma das coisas, e isso é, por acaso estava a ver agora, em preparação para esta nossa conversa, estava a ver como é que os professores estão a usar, e há uma tarefa, isto num estudo feito pela Anthropic, por acaso muito interessante, porque é um estudo quantitativo, feito a partir de 77 mil conversas que foram tidas entre professores e eles conseguiram mesmo ser muito precisos neste universo. E estão a falar de 1,5% das conversas destes utilizadores, portanto é mesmo conversas muito específicas. E, portanto, esse estudo está publicado online e aconselho todos a verem, e onde eles mostram que as pessoas usam muito para fazer, imaginem, grant proposal, portanto, propostas para ter financiamento. Pronto, e eu aqui que ninguém está a ouvir, pronto, hoje em dia, quando há aqueles avisos da Agência de Inovação, de não sei o quê, coisa, aquilo, pronto, é uma maravilha que é fantástico e eu consigo, no fim de semana,
pronto, não vou dizer qual foi o aviso, mas mas eu disse à equipa, pronto, já estávamos muito em cima do prazo e montámos uma proposta ali muito rapidamente, porque de facto são tarefas onde a inteligência artificial é exímia, porque consegue assimilar grandes quantidades de informação e poupar-nos imenso tempo. E portanto depois para todos os docentes é de facto algo onde a inteligência artificial já está a ter impacto, que é precisamente enfim, a resposta a propostas. E quando são propostas que têm grandes regulamentos, aquilo é ótimo, porque nós podemos primeiro gerar a candidatura e depois a seguir pedir a outra LLM para ver quais são os pontos fracos daquela candidatura e depois ainda outra LLM no final para dizer e agora o que é que eu ainda posso melhorar no final da candidatura. E portanto no final, pronto, é claro que claro que nem toda a gente está digamos, ao mesmo nível nisto e torna aqui alguma falta de justiça e de equidade, porque quem usa estas ferramentas vai estar numa posição mais privilegiada. Depois, também só, portanto, para terminar, portanto, eu embarquei nesta onda do Claudebot, não sei se já ouviram falar, mas que transformou num fenómeno absolutamente viral, e até a minha própria equipa, que é uma equipa extremamente inovadora, ficou arrepiada e perguntaram para aí 3 vezes se eu de facto tinha entrado nisso. E o que é o Claudebot, que entretanto se transformou em OpenClaw e estuda em várias semanas. Portanto, só para terem uma ideia, a ideia surgiu neste um engenheiro austríaco, em novembro do ano passado, e por isso é que as coisas mudam a uma velocidade extraordinária. E hoje em dia já se estima que aquela ideia que ele teve em novembro vale $1.000 milhões, portanto $1 bilhão. Pronto, ao ponto da OpenAI o ter contratado já no domingo à noite e já foi anunciado. Portanto, e o que é? É, no fundo, a delegação de muitas das nossas tarefas num agente de inteligência artificial que tem acesso a praticamente tudo o que nós teríamos se estivéssemos sentados ao computador a trabalhar. E, portanto, lá em casa tenho um iMac que tem este bot que está a correr e que está ligado a tudo da minha vida. E, portanto, eu chego aqui, saio e digo, olha, já estou a sair daqui do painel, para que vamos a discutir educação, e estou a dizer, olha, não te esqueças que tens aquele e-mail que tens de responder, não sei o quê. Mais ou menos. Isso é outro truque que eu aprendi, que é, se nós combinarmos isso com uma ferramenta que eu também aconselho todos a usar e que eu uso freneticamente, e que eu digo sempre que se fosse para uma ilha e só pudesse levar uma ferramenta de inteligência artificial era esta, que é o Notebook LM. Pronto. É aquela que nos últimos 2 anos, portanto, o Notebook LM, pronto, toda a gente aconselho, é gratuita, é uma coisa absolutamente fantástica para preparar painéis como este, para preparar conversas, para aprender. É uma ferramenta de aprendizagem. Estou a tentar que os meus filhos de 15 anos usem o Notebook LM, mas aquilo está barrado para miúdos com menos de 18 anos, que é uma estupidez. Já falei com o Google sobre isso e eles próprios ficaram surpreendidos, mas são aquelas regras de idade absurdas. E aí, para se nós transformarmos este plano que nos, no fundo, ajuda a organizar o dia num podcast, nós ouvimos. Então, nós temos uma voz muito tranquila que de manhã nos diz assim: o teu dia hoje vai ser um dia espetacular. Mesmo que tu não consigas fazer tudo, tens de te sentir realizado. Foca-te em 2 ou 3 resultados, não sei o quê. E aquilo é feito com uma voz, esse também é uma das áreas que a inteligência artificial tem avançado bastante, que é a parte emocional da fala, que nos tranquiliza. Então, no outro dia, fui falar com o José Avilés, o chefe, que é uma pessoa que vive freneticamente com a inteligência artificial, ele faz tudo com a inteligência artificial, e ele estava desesperado para usar este tipo de ferramenta, precisamente para reduzir o stress. Exato. Pronto. Assim sentimos que os nossos dias são sempre produtivos. Exato. Uma IA que nos conforta. Ok. Agradeço muito, acabou por ser uma forma de percebermos o espectro vasto de utilização menos massiva e muito mais massiva. Muito obrigado mais uma vez pela partilha. Obrigada. Das escolas, dos docentes e dos estudantes. O CIP é um espaço de investigação, interação e intervenção pedagógica e tal é feito através de várias atividades, nomeadamente
pelo mapeamento de práticas pedagógicas existentes e de forma regular, que é aplicado de forma regular, do incentivo à reconfiguração do profissionalismo docente, da promoção de abordagens inovadoras do ensino e aprendizagem e a própria criação de comunidades de aprendizagem reflexivas, críticas e sustentáveis. Como é do conhecimento público, o Centro de Inovação Pedagógica dinamiza um catálogo formativo bastante vasto, de apoio à aprendizagem e à inovação pedagógica, incluindo formação de diferentes tipologias, de curta, média e longa duração, mas para além disso também disponibiliza recursos educacionais, ferramentas didáticas, podcasts, entre outras iniciativas ligadas à inovação pedagógica, já com o intuito de fomentar transformação. O Centro de Inovação Pedagógica também organiza eventos de grande destaque da comunidade científica, e aqui quero, obviamente, elencar a Porto Pedagogical Innovation Conference, a PEPIC, que já vai para a 4ª edição, onde tem reunido centenas de participantes, de investigadores nacionais e internacionais, e onde temos tido várias sessões, workshops ligados a esta temática. Portanto, quero aqui destacar que o Centro de Inovação Pedagógica não é apenas um centro de formação, mas pretende ser um verdadeiro motor de transformação pedagógica dentro da nossa instituição. E é por isso que, por exemplo, os gabinetes de formação e desenvolvimento pedagógico, coordenado por mim, juntamente com o gabinete de ensino à distância, coordenado pelo colega Ricardo Queiroz, a quem já vou passar a palavra daqui a pouco, funcionam sempre com um espaço de proximidade com os docentes, de apoiamos diretamente o desenvolvimento de práticas pedagógicas, de inovação curricular, apoiamos a integração das próprias tecnologias educativas e não nos podemos esquecer de apoiarmos a promoção de ambientes de aprendizagem mais inclusivos e tirarmos também partido desta parte mais tecnológica neste sentido. Assim, trabalhamos numa lógica de escuta, de parceria e construção conjunta de soluções sempre orientadas para a melhoria das aprendizagens dos estudantes. E é precisamente neste contexto de transformação pedagógica que se insere a Academia de Inteligência Artificial do Centro de Inovação Pedagógica, que hoje temos o gosto de iniciar e apresentar. A Academia surge da consciência de que, obviamente, e aqui já foi falado também no início desta tarde, de que a inteligência artificial está já a transformar profundamente o ensino superior, desde os processos de aprendizagem dos estudantes até, obviamente, à forma de ensinar, avaliar, como a própria doutora Sandra referiu há pouco, investigar e promover a inclusão. O objetivo desta academia não é apenas de todo apresentar um conjunto de ferramentas tecnológicas, mas sim desenvolver uma compreensão pedagógica, crítica e ética, palavras que também já foram mencionadas aqui, da inteligência artificial na educação, mais concretamente no ensino superior, de forma a capacitar os docentes para a sua integração consciente e responsável nas suas práticas do seu cotidiano. Neste percurso, e agora para irmos à apresentação prática da Academia, vou chamar a colaboração do colega Ricardo Queiroz, que, como referi há pouco, é o coordenador do Gabinete de Ensino à Distância do Centro de Inovação Pedagógica, a quem agradeço desde já o enorme envolvimento nesta iniciativa. Obrigada a todos. Bem, para todos, o meu nome é Ricardo Queiroz, para aquelas pessoas que não me conhecem, aqui e lá em casa, sou responsável pelo Gabinete de Ensino à Distância do Centro de Inovação Pedagógica da Politécnico de Porto e cabe-me a mim apresentar então a Academia XP. Ok, vamos lá.
Não sei se tem que... Ok, tem que fazer. Ok. Numa apresentação, eu gosto sempre de começar pela motivação, aquilo que nos leva a construir esta academia. Isto foi um desafio lançado pelo António Marques, vice-presidente do Politécnico do Porto, para encontrar aqui, ou para criar aqui um espaço, um ponto de encontro, onde o tópico, o denominador comum, fosse a inteligência artificial. Hoje, como vocês sabem, a IA está na ordem do dia, a IA já se encontra enraizada em todos os nossos processos. Já agora a IA não é algo que apareceu pós-Covid. É interessante quando eu dou formação juntamente com o meu amigo Mário Cruz relativamente a este tópico, as pessoas pensam que é algo pós-Covid, portanto algo que surgiu da pandemia. Não, de todo, a IA já surge nos anos 50, é uma combinação de... Tirar isto? Ok. É uma combinação de fatores desde... a disponibilidade de dados, não sei se sabem, Tim Berners-Lee criou a web há uns anos atrás, mas hoje em dia temos muitos dados na internet e os modelos que hoje em dia usam esses datasets. Portanto, é a combinação de haver muitos dados com algoritmos mais sofisticados, com hardware mais avançado e todos estes fatores conjugados fazem com que surgisse esta face sexy da IA, que é a IA generativa, que surgiu há uma década, ou cerca de uma década, por uma empresa até então desconhecida, que era a OpenAI. Tudo isto para vos dizer então que a IA já está enraizada em todos os setores de atividade e principalmente aqui na área educativa é algo que nos toca bastante. Já agora, por curiosidade, há pouco o Paulo falou de um ponto que eu acho crucial, acho que tocou mesmo com o dedo na ferida quando referiu que estamos a formar pessoas para empregos que vão deixar de existir. Ainda semana passada, um CEO de uma grande empresa disse que daqui a 18 meses vários empregos, desde a advocacia, a área de marketing, a área da tradução, vão deixar de existir. E, portanto, é necessário que as ofertas formativas e as instituições de ensino superior olhem para os seus currículos e tentem adaptá-los, refiná-los, reformulá-los. E não falo só numa coisa que os professores hoje fazem muito, que é, ok, eu vou alterar os momentos de avaliação. Não vamos avaliar só a parte final, o produto final, mas vamos avaliar o processo. Não, há aqui muitas necessidades, não da forma como nós ensinamos, mas também o que ensinamos. Ou seja, as fichas de atividade escolar têm que ser todas alteradas, desde os objetivos de aprendizagem, metodologias, etc. Pronto, e este ponto leva-nos a perceber, e da experiência que eu tive com o Mário nas formações que temos vindo a fazer, é que os docentes estão interessados, muito interessados em melhorar as suas práticas educativas, mas não sabem ou não têm forma, não têm um espaço que lhes permita tentarem obter essas competências. E então estas formações que nós damos no Centro de Inovação Pedagógica tentam, de certa forma, capacitar esses docentes para conseguirem contornar as dificuldades que a IA tem-nos trazido. Portanto, sentimos também, ao mesmo tempo, alguma ausência da regulação institucional e vivemos numa altura de muitos manifestos. Algumas instituições lançaram os seus guiões de utilização, não sei se viram, o técnico lançou o seu, mas na minha ótica muito fragmentados, cada um para o seu lado, criação de silos educacionais que na minha ótica não fazem muito sentido. Acho que faz falta aqui serem emanadas orientações do Ministério da Educação e do Ensino Superior, do próprio CNIPES, de forma a que haja um documento orientador e as próprias instituições possam se reger sobre esse documento orientador e adaptar às suas instituições. Sinto essa falta e, ao mesmo tempo, sinto falta, e andei a procurar, em haver espaços online onde pudéssemos, então, capacitar os docentes, e não só os docentes, atenção, os estudantes também, promover o uso ético e a partilhar as boas práticas pedagógicas. Eu hoje não sei o que é que os meus colegas, eu dou aulas de programação de computadores já agora, eu não sei o que é que os meus colegas do ISEP estão a fazer em termos de IA e era muito interessante ter um espaço onde possamos partilhar ideias. E esta academia vem tentar colmatar todos estes aspectos que eu falo aqui. Então o que é a academia? Há pouco o António disse que ainda não sabia muito bem o nome, eu também não sei muito bem o nome, mas é um espaço online, é um ponto de encontro. Queremos que as pessoas se juntem aqui e podem ter uma garantia. Os conteúdos são de qualidade, feitos por especialistas e estes conteúdos são validados. Ou seja, em vez de vocês estarem a abrir não sei quantos separadores no vosso browser à procura de informação, e hoje em dia vivemos momentos de, não sei se notam nas redes sociais, de desinformação, contas falsas, conteúdos que nem sabemos se é IA, se são reais. Nós temos muita dificuldade hoje em dia de perceber, de interpretar esses conteúdos. Aqui podem ter a garantia que os conteúdos são fidedignos, são reais, validados e ao mesmo tempo vamos ter um ponto de encontro onde as pessoas podem partilhar as suas práticas pedagógicas. O público-alvo
É, obviamente, focado na comunidade académica, docentes e estudantes do Politécnico de Porto, mas decidimos abrir já esta primeira edição a todas as pessoas, quer sejam pessoas entusiastas, curiosos, profissionais, todos vocês terão acesso a esta academia. Ela durará, esta primeira edição, em 4 meses, e temos aqui o link, já vou daqui um bocadinho partilhar com vocês e vou fazer uma demonstração. Esta primeira edição vai contar com 15 eventos. Os tipos de eventos são bastante diversificados. É outro aspecto que eu considero diferenciador em relação a outros espaços online que eu vi. Ou seja, temos formações, temos seminários, temos cursos, conferentes dão garantias de ECTS, temos também tutoriais, temos podcasts e temos eventos em streaming, onde vamos ter pessoas a debater com um moderador sobre assuntos relacionados com o IA, mas de forma aplicada a um determinado domínio. Rapidamente, varrendo aqui todas as tipologias suportadas, as talks, para quem já segue o Centro de Inovação Pedagógica, equivalem aos flash courses, portanto, são momentos de cerca de 1 hora, onde o formador, durante 45 minutos, faz uma pequena introdução a um tópico e depois 15 minutos para questões. Alguns destas talks terão disponível a interpretação LGP e, reparem, também decidimos incutir aqui alguma forma de algumas técnicas de gamificação. Estas são as mais simples, são os XP, os Experience Points. Já vou falar um bocadinho sobre gamificação mais à frente. E portanto, aqui vamos poder então inscrever-nos nestas talks, que são conferentes de um certificado individual. Teremos também seminários, onde aqui a duração será maior e será essencialmente para fazer a apresentação de projetos mais maduros, onde já temos resultados. E aqui pode ser a apresentação de uma ferramenta, pode ser a apresentação de uma framework, de um paradigma qualquer, e aqui teremos mais XP associados, 80, e será também, todos estes eventos serão online. Teremos os cursos, para quem já frequenta o Centro de Inovação Pedagógica, são os nossos cursos longos, conferentes de créditos ECTS, normalmente duração de 30 horas, mais XP aqui associados. Aqui os utilizadores inscrevem-se e têm um conjunto de sessões online síncronas e assíncronas. Muitas dessas sessões depois vamos consolidar as competências através de tarefas que os inscritos terão que fazer mediante 15, 3 semanas para resolver os desafios e, portanto, mais uma vez aqui é necessário também uma inscrição. Depois temos aqui também tutoriais, videocasts, que nós chamamos de classes, com conteúdos curtos e com uma aplicação bastante prática, por exemplo, explicar uma ferramenta, por exemplo, explicar o notebook LM. Neste caso, a classe que eu dou aqui é explicar como é que nós podemos criar um chatbot, de forma sem ter que injetar linhas de código, ou seja, sem conhecimentos técnicos. E existem hoje muitas formas de o fazer, com os GPTs personalizados, com os gems da Gemini, etc, etc. E, portanto, durante algum tempo, 30, 40 minutos, têm aqui um vídeo que podem assistir e ganharem essas competências. Temos também os podcasts, acho que toda a gente sabe o que é que são podcasts. A ideia aqui também é tentar apanhar um público, ou porque está em trânsito, ou porque gosta de correr, e então tem a oportunidade de estar sempre ligado aqui à academia e assistir então a estas unidades de áudio que são bastante interessantes. E por fim, vamos ter também lives, que são sessões transmitidas em direto, com moderador e convidados, portanto em streaming, dedicadas ao debate e à reflexão crítica, mas aqui numa IA mais aplicada, que é uma coisa que eu sinto muita falta. Fala-se muito de IA de forma muito genérica e é importante perceber como é que é a IA na engenharia. E neste caso temos a IA na engenharia, mas também temos um live para ser IA nos jogos, IA nas empresas, portanto IA focada em determinados domínios. Mais uma vez, a duração aqui será cerca de 1 hora e conferirá aqui 50 XP. Bem, rapidamente explicar, entrar na academia é só clicar no botão entrar, autenticar-se. Se já tiverem credenciais CIP, basta colocá-las, porque nós partilhamos as credenciais. Caso não tenham credenciais CIP, só têm que fazer um novo registro e entrarem com essas credenciais. Devem se inscrever na edição da Academia XP até 28 de fevereiro, ou seja, ao autenticar-se vão ver que para inscreverem-se no evento só surge um pop-up onde vocês têm que se inscrever na Academia. Em termos de gamificação, vamos ter então, como eu vos disse, todos os eventos vão ter um XP associado. Nós tentámos aqui criar um envolvimento, porque não sei se sabem, mas a maior parte das aplicações hoje em dia, e principalmente as do telemóvel, uma pessoa instala, usa durante 2 semanas e desinstala. E portanto nós usamos aqui a gamificação para envolver as pessoas.
E estamos aqui, obviamente, numa primeira fase, a apelar aqui à motivação extrínseca, ou seja, faz isto para receberes um certificado, mas a nossa ideia é transformar algo que é extrínseco a algo que é intrínseco. E isso é muito complicado. Como é que nós conseguimos garantir que a pessoa não está ali por causa de um prémio que vai ter, mas sim por paixão? É isso que nós vamos tentar fazer através dos fóruns e através de outras técnicas. Há 3, 4 anos atrás escrevi um livro sobre gamificação, tenho aqui o coautor, o meu amigo Mário Pinto, e falámos muito nisso. É muito complicado fazer esta transição da motivação extrínseca para a intrínseca. E é isso que nós vamos tentar fazer, é agarrar-vos não por uma questão de certificados, ou seja, o certificado vai passar a segundo plano. E aí sim já temos a tal motivação intrínseca que estávamos a falar. O XP dependem da complexidade do impacto do evento, a progressão é dinâmica, vocês já vão ver de seguida. Como é que são atribuídos os XP? Ou seja, se vocês assistirem a um classe ou a um pod e verem pelo menos 95% dessa classe ou desse pod, vocês recebem, vocês têm automaticamente os XP que estão associados. Nos lives, durante o live vai-vos aparecer um código de validação, vocês só têm que pegar nele e copiá-lo para uma área da academia e para validar a vossa presença. A mesma coisa com as outras tipologias. Atenção, para terem então o tal certificado, nós chamamos a cenoura nesta fase inicial, para terem acesso ao certificado global da academia, vocês têm que atingir pelo menos 40% do XP total de todos os eventos, está bem? É essa a ideia, é essa a mecânica que vamos usar. Em termos de dashboard, rapidamente, vocês podem configurar que tipo de notificações é que querem receber, sempre que há uma notícia nova, sempre que se inscreveram num evento. Portanto, há aqui uma quantidade enorme de opções de notificação e também podem ter acesso a todas as inscrições que são ativas, concluídas, rejeitadas, canceladas e por aí fora. Temos de comunicação, também já vou mostrar, temos o canal WhatsApp, aqui vamos partilhar com vocês notificações gerais e também divulgação de eventos e iniciativas e também as notícias do site, de forma que vocês não tenham que estar a saltar entre vários sites. Aqui vai aparecer informação recente, validada e, acima de tudo, atual. Como vocês sabem, hoje com o IA, todos os dias surgem coisas novas. Temos aqui o exemplo que há pouco o Paulo Dimas partilhou, do OpenClaw. Eu não vou instalá-lo por questões de segurança, vou esperar que o Paulo Dimas depois me dê feedback. Tenho muito medo do prompt injection e dessas coisas, portanto, eu vou tentar evitar isso. Mas era algo que eu já falava há cerca de um ano. Há muitos de vocês, se calhar, assistem a seminários ou workshops que eu dou. Eu já tinha falado da questão dos bots locais e dos bots proativos. Ou seja, nós vamos então inverter um bocadinho aqui a questão do prompt e não vamos ser nós a pôr o prompt e vai ser o próprio bot. E eu acredito que os Windows e os sistemas operativos vão ter já estes bots instalados e vão controlar a nossa vida e nós vamos ser, digamos, os orquestradores de todo este processo. Mas é algo bastante interessante e, portanto, eu vou esperar pelo Paulo depois me dar feedback sobre esse assunto. E, por fim, a questão do fórum. E nós usamos uma plataforma, não sei se conhecem, que é o Discourse. É uma plataforma ótima que dá para comunicação síncrona e assíncrona. E aqui criamos uma comunidade chamada Academia XP e criamos subcomunidades, uma academia IA só para IA na matemática, IA nas ciências empresariais, IA nas artes, e de forma a que vocês possam entrar neste fórum e partilhar as vossas boas práticas. E acho que isto é ótimo. Nós podemos partilhar com outras pessoas que dão as mesmas disciplinas que nós o que é que estão a fazer em termos de IA. Pelo menos eu considero isso bastante pertinente. Então, para do Ricardo falar e vamos então passar para a apresentação da Academia. Eu sei que falei muito rápido, mas eu tenho pouco tempo, então tem que ser... E pela primeira vez vão ver o Ricardo com um iPad. Portanto, não sei se isto vai correr bem. Eu vou tentar que corra bem. Eu sei que tenho que carregar aqui umas teclas, mas... Ok, vamos lá. Ok, tenho que fazer coisas, certo? Só um momentinho, por favor. Prometo que sou rápido. E cá está. Bem, acedendo então a academiaxp.cip.ipp.pt, tem acesso então à Academia XP. Como vocês podem ver, aqui na landing page tem então, como uma boa landing page deve ter, um resumo de todo o site. Ok, estão-me ali a fazer sinais, estou sempre à espera de perceber o que é que eles querem. Ok, era virar o iPad ao contrário. Boa. E como vocês podem ver, já agora dar os parabéns a toda a equipa. Eu quero já dizer isto antes de começar a apresentar.
porque isto foi feito em cerca de um mês. Portanto, foi um desafio lançado e é importante que isto seja enfatizado. Aceitámos este desafio do António, mas foi feito num mês. Portanto, acho que é muito importante aqui realçar o trabalho da equipa, não só do Mário e da Daniela, mas também de toda a equipa que nos envolve, e gostava de salientar aqui o design fantástico do Diogo, que está ali na Regi, o trabalho fantástico aqui do João, e toda a parte que envolve o audiovisual, e obviamente da Érica e da Bárbara, que fizeram aqui um trabalho excelente. E se me permitem, um trabalho que eu considero que é o coração de toda a academia, que foi quem desenvolveu esta plataforma, que é o José Paiva, que não está aqui connosco, está online, mas que fez aqui o que eu considero ser um milagre, num mês, fazer esta plataforma toda de raiz. Está bem? Então vamos lá. Bem, landing page, temos aqui a hipótese e aconselho vocês logo a clicar neste botão, junte-se a nós. Aqui, quando vocês clicam aqui, ele vai abrir então aqui o canal do WhatsApp e vocês, por favor, sigam-nos no WhatsApp. É aqui que vai ser, digamos, o sítio, o local onde nós vamos colocar as notícias relativamente à academia também. Depois, temos aqui o cartaz XP, portanto, cada evento está neste cartão, tem uma foto, tem o tipo do evento, tem um título, uma descrição, quem é o orador, a data, o regime, que é sempre online. E, neste caso, na landing page temos 6 eventos, são os 6 eventos que vão acontecer mais tarde, nós depois podemos ordenar isto de outras formas. Temos também cá em baixo a hipótese de associarmos então ao fórum. Este fórum é muito interessante, é um fórum do Discourse. Este fórum vai-vos abrir então aqui o Discourse e na prática vocês só têm que se associar, têm que se registrar aqui neste Discourse e associarem-se, pedirem para aderir então à Academia e à XP. Como já devem ter reparado, para além da comunidade chamada Academia XP, temos subcomunidades, todas elas associadas a domínios diversos, e eu acho que é das coisas mais interessantes aqui da Academia, é vocês poderem se inscrever, por exemplo, se forem da área da matemática, e inscreverem-se na IA na matemática também, e aí podem partilhar práticas pedagógicas e mesmo os estudantes também fazerem isso. Por favor, façam isso, que eu acho bastante interessante. Ainda temos aqui notícias bastante interessantes, o Multibook que há pouco foi falado pelo Paulo Dimas, o Prisma, que foi criado pela OpenAI, através de um clique vocês criam um artigo científico, não gostava muito de falar sobre isto, mas é algo que também preocupa-me enquanto investigador, haver ferramentas que nos permitem fazer algo deste género, e também, já agora aproveito aqui, também para autopromover o meu último livro, que é IA e Chatbots, portanto é um livro bastante interessante, que está no top 3 de vendas na área da informática. Muito obrigado, eu tinha que aproveitar este momento para fazer aqui alguma promoção. Numa altura em que eu chego às livrarias e é muito triste assistir a uma coisa, não sei se vocês já repararam, é que os livros técnicos estão cada vez em instantes mais pequenas, não é? É só livros de esoterismo e de viagens enfim, de vários temas, e é com muita pena minha que eu vejo a informática a desaparecer e outras temáticas, mas pronto, é a sociedade que vivemos, a tecnologia evoluiu bastante. Bem, a landing page é isto, vamos agora olhar aqui um bocadinho para a questão de entrar. Eu por acaso já tinha entrado, portanto era fácil, aqui no canto superior direito, como é apanágio, temos a hipótese então de autenticarmos e de nos registarmos, e depois só temos que selecionar eventos, e aqui conseguem ver todos os eventos. Se não quiserem ver os 15 eventos, podem usar este filtro de tipologia, conseguem ver só os talks, só os seminars, só os courses, as classes, os podcasts e os lives, estão aqui todos. Também podemos usar esta caixa de texto para pesquisar por título, por descrição e fazer a ordenação por data. Imaginem, posso selecionar uma talk e posso simplesmente entrar na talk, e ao entrar na talk tenho mais informação relacionada com a talk, quem é o orador, a data, a hora, qual é o regime, quantos XP vai ganhar se inscrever. Podemos também guardar para mais tarde, tipo bookmark, e podemos também partilhar pelas nossas redes, se assim for desejado. Podemos ler sobre a talk. Um ponto muito importante, e já agora convido-vos todos para esta talk, que vai ser muito interessante. Não sei se sabem o que é a MCP, mas é algo que está a evoluir a passos largos, ou seja, a hipótese de nós nos interligarmos com as ferramentas através de linguagem natural. Vai ser possível nós agora falarmos com as ferramentas, falar com o Excel, falar com o Moodle, falar com qualquer plataforma, e a plataforma vai entender. Portanto, é um paradigma novo, não é? E neste caso, esta talk vai exigir aqui alguns pré-requisitos muito simples, e portanto convém sempre ler aqui o público-alvo, caso estejam interessados em participar. Podem saber sempre mais informações sobre o orador, basta clicar no nome da pessoa, ou desculpem, no cartão da pessoa, e tem mais informação sobre quem vai fazer então a palestra. Temos também seminars,
E já agora também convido-vos para este seminar muito interessante. Vai ser aqui que vamos apresentar, eu e o José Paiva, o GummyBot, o primeiro bot que vai estar interligado no Moodle. Este bot, já existem alguns, já agora, já assisti um também em Aveiro, mas este bot tem uma particularidade. O bot vai surgir na página da disciplina do Moodle do professor e, à medida que o professor vai colocando slides no Moodle, automaticamente o bot vai absorver todo esse conhecimento de forma a que depois o bot possa responder às necessidades do aluno. O aluno pode usar para gerar quizzes, para esclarecer dúvidas, resumir matéria, portanto, bastante interessante. E vai estar disponível de forma gratuita para todos que queiram usar. Também, portanto, dia 21, quem quiser assistir, serão, obviamente, bem-vindos. Temos os cursos que também darei com o Mário Cruz, onde vamos falar sobre inteligência artificial generativa. Aqui sim, só da inteligência artificial generativa, e muito focado então nas modalidades que a IA hoje em dia permite, que os bots permitem, na geração de texto, não só de texto, mas de imagem, de vídeo, de som, e obviamente vamos falar de vários tipos de ferramentas, e também os classes, os podcasts e os lives, e como eu vos disse, aqui os lives estarão muito focados em aplicações práticas da IA em determinados domínios. Vamos então inscrever-nos numa talk, vou-me inscrever aqui na talk do Alberto Simões. Ao carregar em me inscrever, automaticamente fico inscrito e reparem, salto automaticamente para um painel e este painel, atenção, é para efeitos de demonstração, porque neste momento a academia ainda não está aberta, estamos a demonstrá-la também, ela vai ficar aberta logo após esta sessão, mas como podem ver, está bastante interessante aqui este painel porque nos permite ver o meu percurso enquanto estou na academia. Se vocês repararem, o total de XP são 685, para obter o certificado são 274 e eu neste momento já consumi alguns eventos e tenho cerca de 85. Assim conseguimos ir acompanhando todo o nosso progresso e é bastante interessante na minha opinião. Podemos também ver as minhas inscrições, as ativas, as concluídas. Neste caso, eu simulei, imaginem que eu já tinha assistido a uma talk e já estava validada a minha talk. Tenho automaticamente o certificado gerado, ou seja, passados uns minutos após a talk terminar e depois de eu ter validado a minha presença, posso ter acesso logo ao certificado assinado pelo diretor do Centro de Inovação Pedagógica. Portanto, algo também que eu considero bastante interessante, não é preciso estar a enviar e-mails, a receber e-mails, essas coisas, portanto, temos automaticamente tudo isto já feito. Também, eu acho isto muito interessante, porque isto não vai ser só para nós assistirmos, os utilizadores também vão poder participar e produzir conhecimento. Neste caso, acho muito importante esta opção, que é enviar feedback, ou seja, depois de vocês verem a informação, vocês podem pontuar a vários níveis, a nível da formação, por exemplo, a nível da organização do evento, a nível dos formadores, se gostaram dos formadores, claro que vão pôr sempre que sim, 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 a nível da aplicação profissional, se faz sentido ou não, e por fim, esta é muito interessante, são perguntas de resposta aberta, onde vocês podem colocar os aspectos mais positivos e negativos, e este feedback vai ser importante, depois vai ser analisado pela equipa. Ok, temos aqui a opção de rejeitadas ou canceladas, caso o formador não possa comparecer, ou por alguma razão vocês não possam comparecer, que vocês podem se desinscrever e elas aparecerão aqui. Nos consumidos, é tudo aquilo que vocês vão assistir de forma síncrona ou assíncrona. Neste caso, tenho aqui um podcast do António Marques que eu estou a assistir. Reparem, eu estou a 25%, significa que eu neste momento estou a ouvi-lo, ainda não o ouvi todo. Tenho aqui também um classe em progresso do Arnold Pierce, vamos ver. O Arnold Pierce fez aqui uma apresentação, uma classe muito interessante. Eu posso assistir a ela e posso fazer play. E a net aqui poderá não estar ótima, mas ok. Mas acho que percebem a ideia. Nós conseguimos assistir à classe que é dada por Arnold Pierce e automaticamente, à medida que formos assistindo, ele vai aumentando a reprodução e eu consigo ter sempre acesso a resumir a reprodução em qualquer momento. E penso que era tudo relativamente à questão dos eventos. Aconselho toda a gente a olhar um bocadinho para o regulamento, tudo aquilo que eu disse está aqui. Podem também tentar perceber melhor os tipos de eventos, estão aqui todos associados, está bem? Como é que se obtém o XP, etc. Têm acesso às notícias, cá estão elas, e também aos contactos, onde vocês vão poder também colocar as vossas sugestões. Podem também alterar o meu perfil, configurar as notificações, a receber um e-mail sempre com um certificado emitido, uma nova inscrição efetuada, alterar a informação pessoal, profissional, a informação da conta e também podem ir ver os itens que estão guardados, todas as tipologias que estão guardados.
Por fim, podem alterar o idioma de português para inglês, é automático, e basicamente acho que consegui fazer uma apresentação em tempo recorde. Agradeço-vos imenso e espero que rapidamente se inscrevam na Academia. Obrigado. E agora, se calhar, não sei se há algo a dizer, eu penso que o António vai, se calhar. Lembro-me de isso partilhar convosco hoje. Sara, esta ideia, para falar que este apoio do início ao ponto de chegada está em aberto. Acho que sim. Este é um processo que está em aberto, portanto não é um ponto de chegada, é um ponto de início e que, portanto, contamos com todos vós para continuar a maturar todo este processo. Dizer-vos também já agora que estamos a trabalhar em várias frentes, ou seja, quando apresentamos a Academia significa que estamos com esta preocupação de trabalhar ao nível daquilo que é a capacitação docente e dos estudantes para o uso responsável, ético e eficiente destas ferramentas, mas também estamos a trabalhar ao nível das infraestruturas, porque também quando queremos fazer investigação que de alguma forma seja competitiva, quando queremos mobilizar um conjunto de soluções mesmo para contexto educativo, é necessário que existam infraestruturas de suporte que possam depois alimentar toda essa atividade. E, portanto, também é uma dimensão que temos estado a procurar potenciar e que esperamos que muito em breve possa estar também valorizada relativamente àquilo que temos hoje. Não é? Deixar-vos também como nota final que muito em breve o Centro de Inovação Pedagógica terá também em funcionamento o seu laboratório de apoio ao ensino-aprendizagem, que será parte tarde, mas espero que esteja concluído neste primeiro semestre e que será uma infraestrutura muito importante para todas as atividades que o Centro de Inovação Pedagógica desenvolve, e que é um investimento de quase €500 mil no enquadramento daquilo que foi também financiamento PRR, e que vai permitir também, no que reporta a esta estrutura, na Academia também, continuar a consolidá-la e a procurar que ela responda àquilo que são os desafios e as necessidades de todos os colegas e estudantes. Convidava-vos para agora para um Porto, para começarmos a falarmos de uma forma mais informal. Muito obrigado a todos.